Olá, amados. Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a alunação de Libra, que iniciou ontem, né, dia 25/9, domingo, por volta das 19 horas. Estou colocando aqui, né, horário de São Paulo, horário de Brasília, tá? Então, de acordo com a sua localidade, pode ser que tenha acontecido em um horário um pouquinho diferente, né? Caso você não esteja no Brasil, é importante aí fazer o cálculo certinho para compreender o momento exato dessa alunação, né? E por que que é importante a gente entender o momento exato? Porque a gente vê aqui quando Sol e Lua estavam realmente em conjunção, né? No mesmo grau. Eu gosto de brincar que é como se eles estivessem no momento do casamento ali, né? Unidos. E aí é quando realmente ativa, né? O momento ali da Lua nova. E a partir dessa configuração, então a gente vai vendo, né? Temos aqui os posicionamentos, né, em Libra, Sol e Lua. Em oposição aqui, essa energia ariana, né? Em oposição a Júpiter, está em Áries, revisando, né, a nossa autoconfiança, as nossas crenças em nós mesmos. E temos aqui também um ascendente em Áries com Quíron, né? Então tem aí o quê? Uma ferida da alma também já há algum tempo trabalhando a nossa individualidade, a nossa ação na vida, a nossa coragem, as nossas paixões, a nossa firmeza, né, para colocar ali os limites que forem necessários para que essa troca, né, Libra, esse relacionamento, essas parcerias possam acontecer com uma maior fluidez, com harmonia. E algo que eu li também esses dias falando sobre, né, o equilíbrio, que é um tema muito trabalhado em Libra, eu achei muito interessante, né? A gente tende a achar que o equilíbrio é estático, né? Que não vai, nunca mais vai se mexer, né? E que pode ser aí uma das grandes dificuldades, né, de quem tem muito Libra no mapa, porque a gente fica nessa ânsia de encontrar, né, esse ponto eterno de equilíbrio. E não existe, né? O equilíbrio ele é dinâmico, ele está em movimento. Então tem horas que a gente compreende que a gente tem que parar um pouco, respirar, entender o tempo do outro, né? Às vezes é o outro que vai ter que parar e a gente vai se conectando com as pessoas a partir do quê? Do nosso centro, né? Dos nossos direcionamentos. E quanto mais clareza a gente tem sobre nós mesmos, mais a gente vai conseguir ter essa troca de uma forma positiva, de uma forma saudável, né? De uma forma que seja benéfica para ambos, né? E Libra, a gente acaba falando muito de parceria, de relacionamentos. Por quê, né? Porque é o primeiro signo do zodíaco que vamos começar a sair do eu, né? Então, os primeiros 6 signos, né, de Áries a Virgem, a gente ainda está num processo de se autotrabalhar. A partir de Libra, né, os próximos 6 signos dos 12, né, no total, a gente começa a trabalhar essa relação com o outro. E por isso que em Libra, às vezes, fica mais desafiante essa relação com o outro, no sentido de se perder de si, de ficar numa certa dependência. Mas não é bem uma dependência emocional, né? É da presença, é da troca, é, às vezes de se enxergar através do olhar do outro, né? Libra, ele é mais racional do que emocional, né? E nessa troca, né, nessa construção das relações, sejam elas amorosas ou de parcerias, ele vai compreendendo mais sobre si mesmo. E é como se todos nós estivéssemos sendo convidados a compreender, né, como que está essa dinâmica do se relacionar, né? É uma dinâmica que está fluindo, que está sendo construída, né? Com Vênus aqui em Virgem no céu, chamando a gente para o quê? Para que essa construção seja diária, né? Como é que a gente tem se colocado a serviço também dentro dos nossos relacionamentos? Será que a gente tem caído num lugar muito de críticas, de julgamentos, ou, né, numa dependência de querer fazer tudo para o outro para que, né, sejamos amadas, né? Ou como que está fluindo isso, né? Existe espaço para que o outro exista? Existe espaço para que você enxergue a realidade como ela é? Ou cai nas sombras, né? Com esse Netuno aqui também
em oposição, tanto a Mercúrio, que está em retrogradação também, né, quanto a Vênus? Será que existe em algum lugar uma idealização, uma fantasia que dificulta enxergar a realidade, que é, né, um dos grandes aprendizados virginianos também, né? Como que vai se construir uma parceria, um relacionamento, se existe muita fuga da realidade, né? Se existe muito medo de enxergar de fato o que acontece, né? Ou existe muita idealização, né? Um relacionamento para mim precisa ser perfeito, não pode ter briga, não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? Ou não pode, a pessoa não pode fazer nada que eu não goste, a pessoa, né? Aí vem para esse Ares aí também, né? Precisa ser sempre do jeitinho que eu quero, porque senão eu pulo fora, né? Não tenho esse tempo, essa energia, essa disposição para compreender os processos do outro, né? Preciso que aconteça da forma como eu entendo que é o certo, né? Ares tende a ser muito acelerado. E Libra vem para falar, opa, calma, né? Existe um outro ser. Para se construir algo na vida, precisa ter essa abertura para que as outras pessoas também possam vir a nos ensinar algo, né? Todos nós estamos aqui como aprendiz. E, né? Ainda mais com esses chamados virginianos, se a gente não toma um pouquinho de cuidado, né? E Mercúrio está aí sendo revisado, né, nessa temática virginiana, para a gente parar para pensar mesmo, né? Será que em algum lugar eu estou me colocando como melhor que o outro, me separando ali, né, distanciando do outro nesses julgamentos e nessas críticas, ao invés de compreender que no fundo, estamos aqui ambos, né, ou toda a civilização, né, toda a sociedade em busca, né, desse aperfeiçoamento, sim, para que a gente possa fluir maior harmonia, né, para que a gente vá em busca dessas resoluções, né, que todos nós precisamos. Bom, de um modo em geral, então esse é um tema muito forte aí da alunação, né, que vai acontecendo aí nesses próximos 29 dias. Esse é o start, né? Mas a gente sabe que a Lua vai se movimentando no céu e ela vai passando, né, por cada um desses signos. Enquanto ela está aqui em Libra, vai existir esses movimentos de oposição, né, com a energia ariana, mas ao mesmo tempo também vai existir, né, fluidez com as energias que estão aqui, né, nos signos de ar. O Saturno tá nos chamando, né, para esse olhar de comprometimento, de responsabilidades, de revisar o nosso papel dentro dessa sociedade, né, o que que realmente importa, quais são os nossos ideais. E ele está sendo, né, também aqui impulsionado por Marte, né, o deus da ação, nos chamando para esse lugar, né, da nossa individualidade, é uma ação que vem através desses pensamentos, né, dessas trocas, dessa comunicação. Em breve também vai entrar em movimento de retrogradação, né? E esse Saturno também vem sendo, né, muito impactado por um Urano em Touro que está rompendo, né, com valores que não nos servem mais. Para nos relacionarmos, é importante que a gente desconstrua, né, o quê? Apegos, que a gente traga aí uma libertação de valores que estejam muito ultrapassados, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga, de fato, se comprometer com algo que realmente importa, né? Bom, e aí nos próximos dias a Lua vai transitando, né? A Lua vai passar por Escorpião, por Sagitário, até que ela chega, né, na fase da Lua crescente que vai ser em Capricórnio. Eu vou colocando aqui um pouquinho desses movimentos. Ó, hoje, por exemplo, dia 26, né, a Lua já está no grau 10. Então, ela está se aproximando cada vez mais dessa oposição com Quiron, né? A gente pode sentir aí no decorrer das próximas horas, né? Esse movimento aí, né? Dessas curas em relação às nossas emoções. Vou colocar no dia de amanhã, porque não tem como trocar o horário. E amanhã vai ter essa transição já para a energia, né? De Escorpião, a Lua movimentando no céu. Mas vamos deixar aqui no dia 28,
gente tendo um pouquinho mais de clareza, né? Quando a Lua entra em signos fixos, né? No caso, Escorpião é uma água fixa, ela faz o quê? Movimentos de desafios com Saturno e com Urano, né? Então, esses processos de transformação, né? Nos chamando para essa libertação, no fundo, para que a gente possa romper com tudo aquilo que não nos serve mais, com memórias desafiantes, né? Que ainda possam existir dentro de nós e que precisem, né, ser reconstruídas, que precisem, como uma fênix, né? Escorpião tem o símbolo da fênix. Que a gente consiga transmutar tudo isso porque só assim a gente vai conseguindo de fato se conectar com o outro. Em Libra, às vezes a gente se enxerga, né, no outro. Nem sempre a gente tem muito essa clareza. A gente precisa do olhar do outro para, né, ser validada. Né? Então busca, né, se as parcerias muito nesse sentido, às vezes também, né? De que o outro nos dê o amor que a gente sente que necessita, nos dê a companhia que a gente gostaria de ter, porque a gente quer alguém para trocar, né? Quer alguém para ir fazer as atividades sociais que Libra tanto ama, né? E em Escorpião, essa troca com outra, ela já vem num lugar muito mais profundo, muito mais intenso, né? Por isso que Escorpião traz as temáticas, às vezes, da própria sexualidade, né? Ou num chamado mais profundo da espiritualidade também, da evolução, porque é através dessa relação que sai do superficial que a gente se transforma. Então, é mergulhar nessas águas. E a gente só consegue se relacionar quando a gente mergulha nas nossas próprias águas, né? Por quê? Porque a gente consiga se transformar, não adianta eu continuar culpando o outro, ou achar que o outro é o problema, né? Eu preciso olhar e entender. Por que que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento? Por que que isso está acontecendo dentro do meu relacionamento? O que que é em mim que está vibrando também, né? Em conexão a isso. E quando a gente se permite esse olhar, aí a vida consegue fluir, né? De uma forma mais positiva. Vou colocar aqui no dia 30 para a gente ver, né? E a Lua já vai estar entrando aqui em Sagitário. E aí a gente consegue ir observando os movimentos, né? Quando ela entra em Sagitário, que é um signo de fogo. Nesse caso, ela vai fazer aspectos positivos com os planetas que estão aqui em Áries, né? Então, vai trazer uma maior autonomia, né? Para a gente sair daquele mergulho profundo que tivemos, né? Em Escorpião e irmos em busca de algo, da expansão, da felicidade, né? Sagitário é regido por Júpiter, então faz um aspecto positivo com o próprio regente, isso é ótimo, né? Para que a gente traga esse fogo interno, nessa combustão, para realmente, ok, entendi quais são as minhas questões, o que que é importante para mim, como que eu posso, né, trazer esse olhar mais aventureiro para que essas parcerias, né, elas possam fluir, né? E vai fazer aspecto positivo com Quiron, mas é Quiron, né? Que fala de cura. Então, em algum lugar, pode ser que aconteça algum tipo de experiência que te traga um olhar para essas curas que precisem aí também serem, né, movimentadas. Já no dia primeiro, a Lua já vai estar, né? Já vai ter se movimentado um pouquinho mais, e aí ela vai fazer aspectos mais desafiantes com os signos mutáveis, né, de outros elementos. No caso, a gente tem Netuno e Gêmeos aqui, né? Então, aí é um dia em que pode vir, né, alguns desafios, algumas questões inconscientes, alguns medos, né, algumas reatividades, né? Marte é o signo da guerra, né? Desculpa, não é o planeta. Então, pode ser que em algum momento venha, né, algo né, de querer se posicionar de uma forma mais ríspida. Mercúrio ainda vai estar retrógrado, né? Então, a gente sabe que nesses períodos de retrogradação de Mercúrio, a gente precisa respirar mais antes de falar. É o final de semana das eleições, então, cuidado, né, para que não exista aí conflitos desnecessários, né, nesse período. Marte ainda vai estar, né, fazendo aspecto com Saturno também, né, que pode falar aí dessa temática de grupos, de questões políticas, ideológicas, porque está aqui em Aquário.
Então, respire bem, né? Para não trazer nenhum tipo de conflito que seja desnecessário para esse período. E no dia 2, a Lua, ela vai chegar, né, no signo de Capricórnio. A gente tem o chamado aí, né, para Lua crescente. Ela vai fazer o quê, né? Um aspecto com o Sol, né? No grau 9 aqui de Capricórnio vai acontecer a lua crescente, que é, né, um chamado para o quê? Para a gente trazer movimento, Sol e Lua em desafio. Quando a gente tem esses aspectos desafiantes, né, é porque a gente precisa trazer um pouquinho mais de energia. E aí é muito interessante porque a gente observa, né? Estamos falando de uma alunação que fala de parcerias e a fase crescente dela acontece num signo que chama para comprometimento, né? Então, quanto para que a gente consiga de fato se relacionar, né, seja amorosamente, seja numa sociedade, né, numa troca que a gente tenha com alguém, quanto a gente precisa ter clareza do nosso papel dentro dessa relação, do que é que precisa ser feito, né, como é que a gente vai se comprometer para que aquilo possa de fato existir, acontecer, né? Então, é um chamado assim bem forte para a gente ter maturidade, né, para a gente se auto-observar, onde é que a gente precisa, né, trazer aquelas curas da alma, né, trazer esse olhar de equilíbrio entre eu e o outro para que tudo isso possa fluir numa maior harmonia, né, para que a gente possa se relacionar de um modo positivo, indo em direção ao mais, né, indo em direção ao que faz sentido para todos os envolvidos, né, dentro desse relacionamento. Bom, mas a fase crescente em si, na próxima semana, trago aí novos insights. É só, né, para a gente já começar a pensar que se o tema principal da nossa alunação é essa troca, né, esse chamado para os relacionamentos, temos aqui depois a fase crescente de movimentos nos chamando para essa responsabilidade. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, que a gente vai aqui respondendo na medida do possível. Um beijo e uma ótima semana para todos nós.